dia! Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Mais um episódio da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje é o nosso dia 25 de 40, ou seja, estamos aí caminhando. Olha só, esse aqui é o bloco de todas as minhas lives. Eu faço um manuscrito de todas, tá crescendo e ainda vai quase que duplicar até o final. Estamos aí no dia 25 da nossa Maratona Quaresma Espírita, aprendendo muito sobre especificamente a doutrina espírita que foi codificada por Allan Kardec. Possui 3 pilares: filosofia, religião e ciência. E cada dia a gente vai olhando um pouquinho desses pilares. E hoje a gente vai olhar um pouquinho mais. Bom dia, de Virgem, seja muito bem-vinda. Então, enquanto a gente aguarda o pessoal entrando, deixa eu mandar aqui para algumas pessoas que sempre participam. Vamos ver se elas vão entrar. Então, a gente aguarda o pessoal entrando. A gente vai começar a revisar o nosso conteúdo de ontem. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Aí, tá certinho, né? Ficou ótimo. Bom dia, Dê, seja muito bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Vamos revisar rapidinho o nosso conteúdo de ontem. Ontem a gente viu o argueiro e a trave no olho. Nós vimos os julgamentos, críticas e o orgulho, como eles são também indicativos de baixa autoestima. Nós vimos a destruição dos seres vivos uns pelos outros, os reinos, a cadeia alimentar, a diferença do princípio inteligente dos animais e dos homens. Então, por que os animais eles têm um ciclo de vida menor? Porque é necessário para o princípio inteligente captar aquela vivência e já sair, já vir novamente para captar de novo. Sabe, vem muito aqui como se ele tivesse que captar uma energia mais fresca, né? Então, se o animal ele envelhecesse muito, ele não ia conseguir captar essa energia tão fresquinha. Então, olha lá, vimos também a destruição dos seres vivos uns pelos outros, que eu estava falando agora, e os instintos, o instinto versus, né, o desenvolvimento moral e a sensibilidade. Então, quando a gente vai saindo do instinto e o desenvolvimento moral vai se sobrepondo a ele, depois a gente vai desenvolvendo cada vez mais a sensibilidade, as mudanças de comportamento associadas a cada uma dessas etapas aí de consciência do ser humano, e como que no final a ideia é a gente caminhar aí para um mundo onde a gente pare de lutar entre nós e comece a lutar contra os problemas e não contra nós mesmos, né? Que é a fraternidade, né? É engraçado, né? Eu tava pensando aqui agora assim, como que a dor ela pode unir ou separar as pessoas. Existem pessoas que... Eu tava agora assistindo uma live sobre família, né? E agora falando, vem assim pra mim, existem casais que na dor, eles se unem. Que a dor é o que? Uma forma de fortalecer aquele relacionamento. Então, o tempo vai passando, eles vão olhar pra trás e falar assim, olha tudo que a gente passou juntos. E a gente se ajudou. E existem casais que quando vem um momento de dor, eles não aguentam, eles se rompem. Então, é interessante a gente entender por que e como cada pessoa se relaciona de um jeito, né, nessas situações. Lúcia, bom dia, seja muito bem-vinda. Tomar uma aguinha aqui? Tomem a aguinha de vocês. Água é muito bom, eu amo água. Não viveria sem. Bom, ninguém viveria sem, né? Mas eu amo mesmo. Vamos fazer nossa oração para a gente começar, então? Só para a gente organizar aqui nossa mente, trazer nossos amigos espirituais de luz. Então, vamos fechando nossos olhos, respirando fundo. Vai trazendo a sua mente para o momento presente agora, se concentrando nessa nossa aula de hoje. E vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda, toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe, a presença do Mestre Jesus Cristo, a presença da equipe espiritual que está nos auxiliando aqui nessa maratona da Quaresma Espírita. Vamos iniciando então com a oração da prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem
a transformar o mundo. Graças a Deus. Então a gente vai falar hoje um pouquinho dos aspectos da mediunidade, na primeira parte aqui. A gente vai retomar um pouquinho aquela questão da relação do médium com os espíritos. A gente viu na aula 14 os médiuns psicógrafos e a gente entendeu um pouquinho essa relação. E hoje a gente vai entender mais um pouquinho. O que é médium? Médium é um indivíduo que serve de instrumento de comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Então, eu me coloco aqui à disposição eu tenho mediunidade. Então, eu me coloco aqui à disposição para captar do extrafísico e compartilhar com o plano físico, tá? O que acontece? Todo mundo tem mediunidade. Vamos começar a quebrar o tabu da mediunidade, tá? Todo mundo tem mediunidade, porque todos nós somos feitos de espírito e corpo físico. Então, a mediunidade nada mais é do que uma habilidade da gente perceber com o nosso espírito, da gente perceber de maneira extrasensorial, tá? Todo mundo tem essa habilidade. Uns têm mais latente? Tem. Seja por uma expiação, seja por uma missão, seja pelo que for. Cada caso é um caso, só avaliando para saber. Mas a gente tem que entender que não é nada maravilhoso e fantasioso, que é o que a gente está aprendendo aqui. Então, quem quiser saber mais depois e não tiver assistido a aula 14 fala um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, a gente vai entender aqui, ó, aspectos da mediunidade. Quando o espírito amigo se aproxima de um sensitivo, geralmente ele não sente, o sensitivo não sente a presença de um modo material, né? São raras as pessoas que sentem um arrepio, o que acontece mais é um sentimento mental. Nem a registra pelos seus sentidos físicos, do tato, olfato ou da visão. Realiza-se um contato espiritual interior, nada mecânico e diferente de choques vibratórios exteriores. Então é realmente como se você sentisse uma presença, né? Não é uma coisa física no sentido de toque, mas você sente, sabe quando você está num ambiente e tem uma outra pessoa do seu lado? Você não sente essa pessoa do seu lado se você fechar os olhos? Então é mais ou menos isso quando a gente sente a presença de um espírito. Neste momento o espírito transmite ao médium os seus pensamentos em resposta às perguntas que são feitas, e ele se dirige ao espírito do médium. Então a gente viu lá os médiuns psicógrafos, tem vários tipos, tem os médiuns mecânicos, tem os médiuns que são intuitivos, tem diversos tipos de mediunidade. Bom dia, Maria, seja muito bem-vindo. Aqui a gente está falando um pouquinho, a gente vai retomar um pouquinho os médiuns psicógrafos para a gente entender como é que funciona essa dinâmica, tá? Então, no caso de uma intuição, o espírito desencarnado, ele vai se dirigir sempre ao espírito do médium. É o que eu falei, é a nossa capacidade de enxergar, de ouvir, de sentir, de perceber com o espírito e não com o invólucro físico, tá? Então o médium irá explanar a mensagem, seja de maneira verbal aqui numa psicofonia ou escrita numa psicografia, que eu acrescentei aqui para ficar bem completo, tá? O pensamento do espírito amigo é recebido pelo perispírito do médium e em seguida transferido para o cérebro do médium, o qual veste, entre aspas aqui, então as ideias, e as transmite com os vocábulos que são familiares. Então, na verdade, não é que vem uma irradiação direto para o nosso cérebro, vem para o nosso campo energético, e o nosso campo energético ele é decodificado pelo nosso cérebro, que vai entender, vai sentir essa nova sensação e vai traduzir isso em palavras. Mas é o quê? O nosso universo de vocábulos do médium, tá? Que mais? Assim sendo, quanto maior for o cabedal de conhecimentos do médium intuitivo e o seu desembaraço no falar ou escrever, tanto maior será a fidelidade das comunicações, pois o sensitivo, tendo ampliado o seu arquivo de conhecimento, amplia também o seu vocabulário e assim transmite a mensagem de modo mais claro e minucioso. Então aqui a gente vê aqui, até eu tava me lembrando agora de manhã, ontem eu nem lembrei a hora que eu tava preparando a live. Eu tava me lembrando das mensagens de mentores que eu fiz, que eu venho fazendo na caixinha, né? Aliás, eu tenho mais pra responder ainda. Mas vamos responder, que tá correria aí, à medida que eu vou tendo janelinhas, eu vou respondendo. E é exatamente isso que eu percebo. Eu vou buscando, às vezes, umas palavras assim que eu nem conheço, assim, poucas, mas assim, nossa, de onde que tirou essa palavra? Mas aí é a prova de que não sou eu, entendeu?
E aí, o segredo é o quê? Você se colocar numa situação mais passiva e deixar fluir. Então, eu vou usar o meu exemplo. Quando eu vou fazer uma mensagem de caixinha do mentor, eu acesso a energia da pessoa e é muito interessante, porque essas que eu salvei, eu fiz um print de tudo. Então, eu printei, eu montei a mensagem, a capinha da mensagem, printei todas as pessoas que pediram mensagem que eu não tinha dado. Aí, eu vou com o pêndulo, verifico qual que é para responder. Aí, eu peguei a caixinha da pessoa e coloquei lá no Stories. E aí eu não tava conseguindo acessar a energia da pessoa. Aí eu tô fazendo o quê? Eu coloco o arroba da pessoa na parte escura, em letra preta, na parte escura, porque aí ela é marcada e ela vê a mensagem. E aí, muito interessante, a hora que eu coloquei o arroba da pessoa, parece que tava inanimado, sabe? Aquele frame aquela tela. E a hora que eu coloquei o arroba da pessoa, eu consegui acessar melhor a energia da pessoa. Então, assim, como é que funciona? Eu já sou treinada há muitos anos, né? Faz pelo menos 6 anos que eu fiz o curso no Centro Espírita Kardecista de Psicografia, Psicofonia e Incorporação. Então, como é que funciona? Eu vou deixando fluir. Às vezes, eu acesso, faço todo o procedimento aí de meditação para acessar, para relaxar, e vou deixando fluir. Então começa a vir uma palavra, uma sensação, e aí eu vou escrevendo, eu vou deixando fluir. Deixa fluir, o dedo vai mexendo, vindo vontade de escrever, vai vindo. Aí eu olho, faço uma geral assim, para ver se tem que tirar, né, tem que fazer às vezes correção ortográfica, que eu digito errado, tudo. Mas aí, às vezes, como eu tenho pêndulo, também aproveito o pêndulo para poder confirmar algumas coisas. Se precisa acrescentar alguma coisa, se tá certo dessa forma, assim, tirar alguma coisa. E aí eu mando a mensagem. Mas é muito gostoso. A parte mais gostosa, assim, tem pessoas que eu não conheço, por exemplo. Na pandemia, eu lembro que eu já tinha feito a caixinha de mentores a primeira vez, em 2020. E eu lembro que uma pessoa pediu mensagem, veio uma mensagem assim, de você ficar chorando no banheiro. E aí eu nem imaginava, porque eu não sei, é uma pessoa que eu conhecia, mas eu não tava a par da vida da pessoa. E aí ela me confirmou, depois ela falou, obrigada pela mensagem. Eu falei, deixa eu te perguntar, essa questão de chorar no banheiro tá acontecendo mesmo? Ela falou assim, tá. E eu fiquei impressionada. Então, às vezes, eu fico impressionada com os detalhes. Essa semana passada teve de refazer exames, muito, assim, todo mundo falando que faz sentido. Então, assim, como é que funciona? Eu explicando como médium, como é que funciona? Eu sinto. Então, eu sinto muitas coisas. Então, às vezes eu sinto, as pessoas falam, eu quero uma mensagem. E ela não fala do que é, mas eu sinto que é de trabalho, eu sinto que é de relacionamento afetivo. E aí, eu vou escrevendo as palavras como elas vão vindo. E às vezes eu vejo imagens. Então, por exemplo, teve uma pessoa que ela falou sobre se ela estava apta para canalizar e tudo. Que é também uma pessoa mediúnica e, enfim, terapeuta. E aí eu vi imagens. Eu vi imagens dela fazendo. Foi falado uma mensagem para ela fazer o quê? Para ela canalizar uma mensagem para cada campo da vida dela e começar a observar. Então, uma para saúde, uma para relacionamento, uma para vida profissional, e fazendo várias mensagens. E eu vi a imagem, como se ela fosse pegando as folhas e escrevendo, assim, sabe? Então, assim, vem de diversas formas. Mas quem é o intérprete? É o médium. Então, quanto mais o médium se refinar, enriquecer o seu repertório interior, melhor, mais apto ele estará para poder interpretar a mensagem que vem, tá? Então, assim, a gente entender isso, tá? Tanto maior será a fidelidade das comunicações, pois o sensitivo, tendo ampliado o seu arquivo de conhecimento, vai ampliar também a sua capacidade de interpretar a mensagem. Como é que a gente vai entender uma coisa que a gente não sabe, que a gente não conhece? Você vai fluindo, mas você deixa fluir. Mas você tem que ter uma autoconfiança, uma desenvoltura. E aí você pode pensar assim, Vete, mas eu não sou médium. E eu não tenho pretensão de ser. Eu só tô aqui porque eu acho interessante o assunto e eu quero conhecer mais. Tudo bem, mas a gente lembrar que quanto mais a gente fortalece o nosso repertório e mais a gente fortalece a nossa autoestima, nosso desenvolvimento emocional, menos suscetível à influência de espíritos negativos nós estaremos, tá? E isso acontece com todo mundo, não vamos fingir que não acontece, tá?
O êxito das comunicações de importância depende, portanto, de procederem de um espírito com conhecimentos seguros e que possa se ajustar a um médium de intelecto desenvolvido e de sentimentos elevados. Então a gente tem que lembrar assim que é um conjunto. É como se o médium e as equipes espirituais de luz, elas trabalham em conjunto. Então, isso foi a minha primeira psicografia, foi exatamente essa. Foi meus mentores falando assim, não é você, não é só você e a gente separado, somos nós. Só que a diferença é que você está encarnado e nós não. Porque os mentores não, assim, salvo, a gente tem anjo de guarda, a gente tem mestres ascensionados, só que geralmente os mentores que fazem parte da nossa equipe espiritual para auxiliar na nossa evolução também são seres em processo evolutivo, certo? Só que eles têm uma consciência diferente, porque eles estão num plano onde eles têm a consciência amplificada e eles estão na frequência, eles estão menos suscetíveis às influências de frequências negativas que nós ficamos aqui no planeta. O que é isso? Eu vim para uma missão linda, só que nesse meio de caminho eu tive uma criação dos meus pais, da minha família, que me traumatizou. Nesse meio de caminho eu vivi experiências que me sufocaram, que me fizeram ceder aí à baixa autoestima, ao desespero, à tristeza. Muitas vezes esse meu desconforto em estar nesse mundo, porque a minha alma, ela não é desse mundo, me gerou um caminho, tô dando só exemplos, tá, gente? Me gerou um caminho onde eu fui para entorpecentes, onde eu fui para um caminho errado, onde essa minha vontade de querer mudar o mundo, porque eu vim para mudar o mundo. Porque somos nós que vamos mudar o mundo, mudando a nós mesmos. Só que aí, de repente, eu distorci isso sem qualidade e na direção equivocada, percebe? E aí vai se desviando, porque vão vindo esses estímulos do planeta, do plano material. Os nossos mentores não, eles não estão sujeitos a esses estímulos. Então, nós temos, então, temos que ter esse entendimento que é como se nós também fazemos parte da equipe. Só que a gente tem que entender, então, qual é o nosso papel nessa equipe. Então, sempre enriquecer, especificamente o espiritismo de Allan Kardec, gente, ele tem essa filosofia de nós estarmos sempre estudando, sempre se lapidando, sempre se desenvolvendo. Mas fiquem tranquilos que depois dessa maratona eu tô pensando em continuar lives pelo menos uma vez por semana, pra gente continuar os estudos, tá? Tem alguns outros estudos que eu quero desenvolver depois na área de processos de aprendizagem, tudo. E aí a gente vai aprendendo tudo juntos, tá? Que mais? Então vamos lá. O médium, então, compõe com os seus próprios recursos vocabulares o texto que expressa o conjunto de pensamentos. Então a importância do quê? Da gente se colocar só como deixar fluir, para não influenciar. Tá? Ao se servir, e sabe que vem aqui pra mim também, gente? Às vezes fala, eu não tenho mediunidade, mas você é aquela pessoa intuitiva que alguém vem conversar com você e você tem os melhores conselhos, sabe? De repente você é uma pessoa assim que você nem sabe de onde vem isso, mas você abre a boca e começa a falar coisas que tocam as pessoas e que faz sentido para elas. Isso também é mediunidade, tá? Então, às vezes a gente não percebe, mas em coisas mínimas, tá? Por exemplo, quando eu tava, em 2020, quando a gente estava fazendo o Milagre da Manhã Espiritual, eu estava escrevendo a meditação, né, naquele dia. Agora você vai pegar o seu troféu da vitória. Eu falei, mas troféu da vitória? De onde que veio isso? Eu falei, agora já sei. E deixei, falei, quer saber? Vou dar corda. Vamos ver onde vai chegar isso. E foi uma meditação linda que a gente fez, depois até refiz. E depois, a gente tá 4 anos depois, que me veio uma revelação ligada a essa meditação, gente. Só pra gente entender que o que a gente tá fazendo aqui no momento presente, ele vai ressoar muito. Tenho certeza absoluta disso. E tenham confiança, tá? Além do que, vocês já perceberam que eu não vou parar. Então a gente vai fazer esse, vai fazer outro e vai se acumulando, positivamente falando, né? Então vamos lá. Isso a gente está falando dos médiuns intuitivos, conscientes. Então agora a gente vai entender um pouquinho os médiuns mecânicos, tá? A gente levando aqui pro lado de psicografia, tá? Que é escrever, os médiuns mecânicos. Então o que é? Eles têm a consciência adormecida. É como se dormisse.
é como se apagasse, tá? Mas tem pleno, tem saúde, tá vivo, tá, gente? Só tenho certeza disso. O espírito, então, atua nos centros de força etéricos, a altura do plexo braquial. O plexo braquial, pelo que eu entendi, ele é um nervinho que fica aqui nessa região, perto da clavícula, sabe aqui a clavícula, ó. Então fica aqui, Na verdade, os médiuns também, que não são mecânicos, também têm essa influência, tá? Mas menos. Eu tive uma experiência, eu não fiquei com a consciência adormecida, mas eu tive uma experiência recentemente que eu fiz um curso de canalização para reforçar ainda mais, porque eu sou dessas, eu vou reforçando e eu vou refinando, fortalecendo cada vez mais. E aí, nossa, a primeira canalização que eu fiz no dia do curso, que estava já na energia e tudo, foi muito forte. Veio uma força aqui no meu cardíaco, e a mão começou a escrever assim, gente. Foi muito louco, foi muito interessante. E a mensagem fez super sentido. E aí, que mais? Então, a altura desse plexo braquial formando nessa região uma espécie de cérebro provisório. Olha que loucura. Por isso que é importante a gente conhecer também o corpo humano. E eu fui olhar o que é isso daqui. É um grupo de nervos localizados na região do pescoço, mas pelo que entendi é mais ou menos aqui que fica. Esses nervos funcionam como cabos que ligam a medula espinhal e o cérebro aos membros superiores, ou seja, são os nervos, o que eles fazem? Eles recebem, eles estão conectados na medula como se fosse uma série de ramificações. Ele está conectado na medula, que é a medula, aquele fiozinho do nosso sistema nervoso que passa na nossa coluna. Então ele está conectado na medula, só que ele também está conectado nos nossos nervos dos músculos. Então, olha que interessante, o espírito que quer mandar mensagem, ele vai conectar aqui e vai te dar um estímulo aqui, porque aqui é que ele vai trazer a movimentação do seu braço. Por isso que é mecânico, porque ele vai mexendo aqui. Só que aí, olha só. Então ele fala assim. Então esse nervo, plexo braquial, esse conjunto de nervos que liga a medula, o cérebro aos membros superiores. Controlam os músculos do ombro, cotovelo, punho e mão, além de proporcionar sensibilidade nas extremidades. Aí eu vou falar, eu não quero saber de ninguém fazendo coisa errada com a mão, porque vai ficar gravada essa live. E tá vendo para falar isso aqui. Não quero saber de ninguém fazendo coisa errada com as mãos e dando desculpa de que é porque é espírito que tá manipulando o plexo braquial, hein? Faça meu favor. Nós temos a perfeita capacidade de ter autodomínio físico, mental, emocional e espiritual. Por isso que é importante a gente estar sempre nesse processo de desenvolvimento e evolução. O espírito mobiliza certos recursos especiais e despende um vigoroso esforço. E enquanto os obsessores conseguem, olha só, subjugar grande parte dos médiuns invigilantes, tornando-os passivos às suas sugestões e desejos torpes, os espíritos do bem se defrontam com grandes obstáculos para conseguir essa mesma passividade para com o serviço superior. Olha que interessante, né? O que é o ego? E ele fala, eu vou repetir aqui. O espírito mobiliza certos recursos especiais e despende um vigoroso esforço. Tá? Então, o que ele quer dizer? Que os espíritos de luz, eles têm todo um esforço para se conectar com a gente, e a gente, por não ter essa sabedoria, esse conhecimento e essa humildade, acaba não se colocando à disposição adequadamente. Tá? Enquanto que os obsessores, como eles já estão afinizados com aquela frequência das pessoas, em baixa frequência, para eles é muito fácil se conectar. Olha que situação. Ou seja, a gente infelizmente tem o que aí? Um ambiente onde espíritos buscando manifestar o mal acabam conseguindo ter mais facilidades do que os espíritos buscando manifestar o bem. A gente não vai mudar o plano dos espíritos em si, mas a gente pode mudar a nossa frequência. A gente pode mudar a frequência do nosso lar. A gente pode ser exemplo para as outras pessoas, para ajudar a mudar a frequência delas, tá? Então, a gente lembrar sempre disso. A interpretação disso é isso. A gente precisa se elevar, porque quanto mais a gente se eleva, mais a gente se conecta com espíritos de luz, tá? Então, para finalizar, era isso, essa parte científica, para a gente entender um pouquinho mais essa relação dos espíritos, entender, quando a gente fala de psicofonia, o espírito ele vai agir aonde? Vai agir aqui no nosso laríngeo, no nosso aparelho
de voz nas cordas vocais. E por aí vai. Então é muito interessante a gente ver, é como se ele dá um estímulo aqui, né? Dá um estímulo. O próprio obsessor é como se ele ficasse aqui, ó, falando no seu ouvidinho. É real isso. Mas tudo, perceba que tudo gira em torno do quê? Da gente se desenvolver, da gente evoluir, da gente levar a nossa frequência. É essa a mensagem que eu quero deixar final. Então, mesmo quem fala, mas eu não tenho mediunidade. Primeiro que todo mundo tem essa capacidade mediúnica. Segundo, que muitas pessoas têm uma missão de desenvolver isso e não desenvolvem. Por livre e espontânea vontade, não desenvolve. Mas, por fim, é como eu falei, às vezes você tá lá conversando com uma pessoa, sabe, você tá numa fila e vem a pessoa reclamar e você fala, meu Deus, mas de repente você foi a pessoa que foi designada por Deus naquele momento para levar uma palavra de carinho e de conforto para aquela pessoa. E através de você, espíritos bondosos vão te inspirar, falar assim, olha, fala para ela que vai tudo ficar bem. Tudo bem que a gente já sabe isso, né, gente? Mas eu tô dando um exemplo simples, assim. Fala para ela, ou então fala para ela e buscar tal solução. E aí a gente fala, você já pensou em fazer tal coisa? Às vezes é uma ideia, assim. Então pode ser, tá? Mas sempre importante é a gente lembrar do quê? De cuidar do nosso reservatório, do nosso vaso, cuidar do nosso espírito, do nosso corpo físico, para que nós possamos estar sempre mais afinizados com frequências de luz, com frequências do bem e, consequentemente, com seres de luz e do bem, tá? E agora a gente vai ler um pouquinho, a gente vai entrar numa parte comportamental hoje, a gente vai falar sobre a condenação de si mesmo, a crueldade que existe no mundo e o quanto dessa crueldade está também latente dentro de nós. A crueldade é um atributo da criatura que se compraz em atormentar severamente os outros, utilizando atitudes rigorosas e inflexíveis para lidar com o mundo em seu derredor. Parece que é aquela pessoa que tem prazer, né, gente? Olha só, toda crueldade nasce da fraqueza e da incapacidade das pessoas que não sabem relacionar-se. Ou seja, é uma doença, né? É um problema, a pessoa cruel, ela tem um problema sério mental, né? Assim, com todo respeito. Porque não é normal uma pessoa achar legal e bacana e se divertir fazendo maldade para os outros, né? Vendo-os prejudicando os outros, desequilibrando os outros. E isso fala muito o quê? Sobre o quanto ela sofreu. Para mim, quando eu estava preparando ontem, veio muito isso. Pessoas feridas ferem pessoas. Né? Mas isso não tira a responsabilidade do caráter negativo do que ela está fazendo, entendeu? Então não vamos também fingir que a pessoa não está fazendo uma coisa ruim, certo? Então toda crueldade nasce da fraqueza e da incapacidade das pessoas que não sabem relacionar-se e não sabem se relacionar com o seu universo interior. A pessoa está cheia de feridas interiores, está cheia de dores, frustrações, rejeições. Muitas vezes teve uma infância que ela só sofreu. Cada pessoa sabe do que viveu na sua vida. E aí aquilo começa a emergir como? Através de fel, de maldade, de crueldade. E isso pra gente tem que ter humildade que eu posso não ser a crueldade em pessoa, mas será que às vezes eu tenho alguma atitude cruel? Será que às vezes quando eu fofoco, quando eu falo mal de alguém assim, que eu dou uma aumentadinha naquela fofoca, será que não é uma atitude cruel? E por que será que eu faço isso? Então é isso que eu quero que a gente entenda, que tudo isso serve para todo mundo e a gente tem que ir trazendo nessas pequenas questões do dia a dia. Então, olha só, damos o nome de paixão, honra e ordem social para dissimular os pontos fracos e desajustados que possuímos, que é tudo que a honra aqui num sentido mais egóico, sabe? Não, eu preciso defender minha honra, eu preciso mostrar minha honra. Cuidado, temos que tomar cuidado com isso. Quantos julgamentos sumários, impiedosos, apedrejamentos e práticas perversas aconteceram em nome dessa suposta justiça que a crueldade quer trazer. Vastos foram os tempos do domínio da crueldade pelo medo e pela exploração emocional. E aí, assim, eu dei uma boa resumida aqui, mas ele fala muito das perseguições que a gente sabe que houveram, né? Pessoas intuitivas que foram queimadas, que foram perseguidas. Tem muito, tá? Eu fiz uma sessão de terapia multidimensional para uma moça
e ela tinha uma dificuldade de se expressar, inclusive essa parte intuitiva, tudo. E eu vi a cena, assim, olha a questão da mediunidade, da intuição. Eu vi a cena, assim, que numa vida passada, ela foi uma pessoa intuitiva, e eu vi a cena dela presa, assim, amarrada, várias pessoas em volta, assim, julgando ela. Isso era muito comum, né? Principalmente porque muitas vezes as pessoas intuitivas falavam coisas que as pessoas materialistas não queriam ouvir. Então, era também uma questão de eliminar as contrariedades. Então, somente a educação e o amor retificam as almas. Somente a educação e o amor retificam as almas. E aí eu lembrei de tanta coisa, eu lembrei de toda essa estrutura que o Espiritismo traz de conhecimento pra gente. Eu lembrei do Esperanto, né, que é a língua que vem para unificar o mundo. Eu lembrei da live que a gente fez sobre a nova geração. Se eu não me engano, foi a live 12. A geração, a nova era, as crianças da nova era, que a gente fala muito sobre essa questão da educação. E assim, é uma coisa que a gente tem que se educar. A gente tem que se educar e a gente tem que aprender a compreender o amor no seu sentido mais puro. Mas para que a gente possa compreender o amor, a gente precisa curar o nosso coração. A gente precisa curar a nossa alma. A gente precisa purificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E a gente precisa entender que, principalmente adultos, nós temos um dever para com as gerações seguintes. Isso é uma questão de civilização, isso é uma questão evolutiva. Nós temos um dever para com as próximas gerações. Nós estamos preparando o mundo para o futuro. Ah, mas isso não é problema meu, eu já vou estar morto mesmo. É uma visão egoísta e orgulhosa. E ela prejudica a evolução da sua alma. E sabe quem é o maior beneficiado quando você assume essa postura que você tem um dever para com as próximas gerações? É você mesmo. Somos nós mesmos. Por quê? Porque você vai crescer. Nesse processo de você amadurecer, se educar, se permitir conhecer esse amor no sentido verdadeiro, você que vai crescer, você que vai se transformar, você que vai se transformar na era de regeneração. Então o que a gente faz aqui é isso, a gente vai curando a nossa vida, cure sua vida e cure o mundo, né? A gente vai curando a nossa vida, curando a nossa alma, curando o nosso coração, curando a nossa mente, para que a gente possa acessar as frequências, né? Fala-se aí de quinta dimensão. O que é de quinta dimensão? É uma consciência. É essa consciência. Então a gente vai acessando o que? Essa frequência de regeneração de quinta dimensão, e a gente vai transformando a nossa vida. Por que todo mundo tem desafios? Por que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas por que aquela pessoa tem uma vida tão leve, tão próspera, tão abundante? Por quê? Tanto pode ser que a alma dela já veio livre das expiações e provas que a sua e a minha, a nossa e a de outras pessoas têm, né? Como pode ser que ela, na vida dela, fez um processo já de acessar essas frequências que a gente não sabe, porque a gente não sabe tudo da vida dos outros. Entendeu? Tem muitas pessoas que usam máscaras da bondade e então são hipócritas. Tem. Mas o tempo vai garantir que as máscaras caiam e que as verdades se revelem. A gente viu a nova geração, a live A Nova Geração, eu só não lembro o número dela, que nós falamos sobre isso. Sobre a questão da seleção natural dos espíritos que vão emigrar, lembra, da Terra? Ou seja, que não vão ficar aqui. O cinismo, a hipocrisia, a maldade transfigurada de bondade não vai ter mais espaço neste planeta. A crueldade não vai ter mais espaço neste planeta, tá? E aí eu lembrei também da questão das 3 necessidades, tá? Necessidade de nutrição física, né? Nutrição emocional e amparo físico. E muitas vezes, educação e amor retificam as almas. Então, a gente levar a educação e amor para essas três necessidades, a gente já vai ter aí muitas ideias de como a gente pode mudar coisas na nossa vida, tá? Como é que eu me relaciono numa questão física, da saúde física, nutritiva mesmo? Como é que eu me relaciono com a minha questão de estrutura física, de conforto, de casa, de meio de transporte, de estrutura, aqui eu tô indo até agora para um nível de asseio pessoal.
higiene. A gente fala assim, mas Ivete, não precisa falar disso. Precisa, gente. Porque o mundo não é só a bolha que a gente vive. Eu tava num lugar lá que eu faço trabalho voluntário, e eles num bairro carente, e eles falam, andam com as crianças na rua, explica que tem que jogar lixo no lixo, porque eles não aprenderam. E a gente não pode julgar, porque se os pais deles não tiveram oportunidade de aprender, não tiveram oportunidade de ensinar para eles, tá tudo bem. Mas eles têm hoje a oportunidade de aprender. Então a gente tem que entender isso. E às vezes a gente entra numa depressão, você pode ser rico, você pode ser bonito, você pode ser legal, você pode ter a melhor vida. De repente você entrou numa depressão. Não quer mais tomar banho, não quer mais comer. Olha as necessidades básicas. Não quer mais comer, não quer mais sair, não quer mais fazer nada. Então, quando você tem uma consciência, opa, se eu tô começando a ferir as minhas necessidades básicas, tá alguma coisa errada aí. Então, logo que essas coisas, a depressão, essas coisas estão querendo se instalar, o que você faz? Aqui não. E às vezes são obsessores, influências obsessoras. Sabe que depois daquela live que a gente fez das perturbações espirituais, eu fiquei pensando em momentos da minha vida. Que eu falei, nossa, será que naquele momento que eu tava lá compulsiva, eu tava com uma fascinação? Não, a gente não pode jogar a responsabilidade pros espíritos, mas porque na verdade a fraqueza é sempre nossa. Mas parece que, eu não sei, eu tô começando a falar assim, nossa, ficar atenta. Mas é legal, sabe por quê? Porque você começa a entender que se for uma influência externa, você manda passear. Você se fortalece, você fala, não, vamos fortalecer aqui, vamos rezar, porque se isso é influência externa, não é feito para ficar comigo. Tá aqui temporariamente. É esse olhar que a gente tem que falar, mas é cheio de obsessor, agora é culpa dos obsessores. Não, vamos despachar eles todos, né? É o que a gente tem que fazer. Então, é isso, essa mentalidade da gente se colocar acima. Então, aqui agora, eu tenho o meu corpo, a minha alma, o meu espírito que Deus fez, me deu, me colocou aqui na minha experiência, e vem um outro ser e quer me tirar da minha experiência. Ah, não, a experiência é minha, entendeu? É esse olhar que a gente tem que ter. A casa é minha, aqui só entra quem eu quero. E tem, tá, gente? Tem os espíritos obsessores, como a gente viu, obsessões mais profundas. Tem aqueles engraçadinhos que vêm só pra pentelhar a gente, desculpa o termo. Vamos lá. Então a gente estava falando aqui que, no entanto, o homem, de tanto ser cruel consigo mesmo, aprendeu a projetar essa crueldade no mundo que o rodeia. E aí a gente vai entrar nesse exatamente por que chama condenar a si mesmo. Porque às vezes a gente acha que não é merecedor. Lembra que eu falei sobre a gente acreditar no bem? Se eu acredito no bem, se eu acredito que podem existir pessoas... o mundo tá perdido, ninguém é bom. Mas você também não é bom? Então, se você não é bom, precisa ser feito um processo de autoconhecimento, porque existe bondade dentro de você. Por que você não consegue reconhecer e exercer essa bondade? E manifestar essa bondade no mundo? Porque a gente sofre, é tanto sofrimento, tanta crueldade com você mesmo, é tanto julgamento com você mesmo, que você não consegue reconhecer o seu valor. E aí olha o que a gente entra. Valor pessoal, merecimento. Então a gente vê que tudo gira em torno realmente desse pacote que vai construindo a nossa autoestima. E aí a gente fala, não, porque é culpa dos outros. Será que é culpa dos outros? A gente tem que lembrar que o mundo é uma construção coletiva da soma das construções individuais. Então, e aí pronto, tem 8 bilhões, sei lá, 8, 9 bilhões de pessoas no mundo, mas eu sou a pessoa boa, o resto tá tudo errado. Aí também não dá. Então a gente tem que ter essa humildade de entender. Então, no entanto, o homem, de tanto ser cruel consigo mesmo, aprendeu a projetar essa crueldade no mundo que o rodeia. Então, quando a gente não tem esperança no mundo, tá faltando esperança dentro da gente mesmo, com a gente mesmo. Olha só que interessante. Então, vamos deixar aqui um exercício da gente observar as nossas relações e a nossa visão de vida, nossa visão em relação ao mundo, observar os julgamentos, não no sentido negativo, tá? No sentido de como a gente classifica. Como a gente classifica, que teor que a gente dá para a visão que a gente tem do mundo, dos relacionamentos e das pessoas à nossa volta. Porque em algum nível eles são uma projeção da gente, tá? Eu não sei vocês, mas eu venho sentindo desde a maratona Uma Vida com Propósitos, e agora está se acentuando essa questão da gente sair do julgamento. Eu já contei da amiga lá que eu tinha uma pequena mágoa, e eu falei, nossa, isso é tão pequeno. E agora a história do médico da minha mãe, quando ela se machucou, e quando ela teve a fratura do fêmur, inclusive uma vizinha
no meu prédio, falou, você tem sua mãe idosa, né? Falou, meu pai acabou de quebrar o fêmur, tá vindo do interior. Esses dias, gente, olha como o universo é interessante, né? Me colocou no caminho dela. Falei, nossa, já te falar, leva no hospital assim, opera no hospital assim, faz assim. O médico, eu contei pra ela que o médico falou isso, né? Eu falei, mas olha, por muito tempo eu fiquei chateada, mas depois eu entendi que é uma coisa séria. Que você precisa dar atenção, né? Investe aí nos cuidados, etc. E aí, até preciso ver com ela, que eu não quero incomodar, ela deve estar lá vivendo o processo dela, como é que tá, se deu tudo certo. Mas a gente entender isso, tá? O olhar que a gente coloca nas coisas. Eu achava que o médico estava sendo indelicado comigo, mas na verdade ele estava me dando uma dica. Isso é sério. A maioria dos idosos, quando quebra o fêmur, ele falece no primeiro ano. Então, fica aí a dica para você dar atenção pro caso da sua mãe. Então, vamos lá. Nos tempos atuais, não existem inquisitores mais, propriamente ditos. Não obstante, ainda persiste a remanescente atmosfera dessas ideias preconcebidas. Todos nós nos tornamos inquisitores, né? Quem não, aquele comportamento de julgar, de querer determinar a pena das pessoas. Julgamentos impiedosos que fazemos em relação aos outros nos informam sobre tudo aquilo que temos dentro de nós. E é uma realidade que a gente tem que ter a humildade de reconhecer. O mal que eu desejo para o outro é o mal que eu permito que me acesse. Olha que delicado isso. Tá? Então vamos supor, mas a pessoa cometeu um crime, tem que pagar? Tem que pagar. Da mesma forma que se eu cometer um crime, eu vou lá e vou entender que eu tenho que pagar. Eu não vou querer sair de boazinha, entendeu? Então a gente tem que ter essa coragem também. Você vê que é uma coragem também. Em outras palavras, a forma e o material utilizados para julgar ou condenar os outros residem dentro de nós. E aí vamos supor, até vou usar esse mesmo exemplo. Mas os níveis de pena. Aquele cara tinha que ser... Eu nem gosto, nem queria falar isso, mas eu estou usando como exemplo. Vamos supor que as pessoas falassem que aquela pessoa deveria ser queimada viva, né? Então, assim, já é demais. Aí a gente está entrando na lei de Talião, entendeu? Outro dia eu estava em um estado que estava falando sobre a pena de morte, que por que a pena de morte tem que ser indolor? Mas, gente, o que impingir o sofrimento deliberadamente vai efetivamente agregar aí a pena de morte, que eu particularmente sou contra, porque se a gente for colocar um olhar espírita, o espírito daquela pessoa, vamos então ter uma penalidade de prisão perpétua, porque o espírito daquela pessoa, olhando pelo olhar espírita, tá, gente? Se no último suspiro de vida ele tiver arrependimento, ainda assim existe um processo onde ele vai ser considerado como um filho pródigo. Porque o arrependimento sincero não é assim, então ele vai se arrepender e vai ficar bonitão. Não. O verdadeiro arrependimento, ele traz uma grande contrição. O verdadeiro arrependimento, ele traz um grande desejo de reparar os danos causados. E aí, muitas vezes, claro, se a pessoa desencarna no último suspiro, ele não vai conseguir reparar isso nessa vida. Mas existe, sim, um processo de reparação, um processo de expiação também. O verdadeiro arrependimento, a pessoa também se sujeita a um processo de expiação e ainda agradece por isso. Não, eu vou vivenciar isso, porque eu preciso entender o quanto que eu agi errado, tá? Então é isso, a gente entender que tudo que a gente julga ou condena nos outros, em algum nível a gente condena dentro de nós mesmos. Se o mundo é difícil, se as pessoas são ruins, se nada presta, é porque dentro de mim existem coisas difíceis, coisas ruins e que não prestam, tá? Faz parte, pelo amor de Deus, somos seres em nível de provas e expiações aqui, é normal a gente ter algumas características maldosas, mas a gente tem que lembrar que é o bem que tem que vencer. O processo da vida é justamente esse. A gente ir se vigiando e ir se lapidando e fortalecendo os nossos aspectos positivos e curando, eliminando os negativos. Igual a gente faz na meditação. O que a gente faz na meditação? Cancelado. Dúvidas, dores, medos, sofrimentos, satisfações, angústias, mágoas, ressentimentos. Cancelado. E a gente traz o quê? A gente traz o positivo. A gente vai fazendo o processo de crescer o positivo. Crescer os recursos possibilitadores. Para quê? Para que a gente possa... E a gente vai vendo o quê? Um benefício. Eu espero que vocês vejam, porque eu vejo muito, gente, nessas maratonas de live. Muito, porque... Por isso que eu faço dias seguidos. Ainda mapeei outra agora no segundo semestre, outra maratona dessas aqui.
Pois eu falei, será que dá pra fazer de segunda a sexta? Aí deu, não, pra fazer seguida. Eu falei, meu Deus do céu, olha. Então eu já vou até me organizar pra em outubro tá mais tranquilo. Então vamos lá. O modo de ensinar de todos os grandes mestres sempre e fundamentalmente baseou-se no amor como método de educação das almas. Por isso Jesus não julgava, media ou sentenciava. Por isso a gente vai deixar as crianças fazerem tudo o que elas querem e não dar uma bronca? Não, pelo amor de Deus, criança tem que ter limites, né? A gente tem técnicas aí do cantinho do castigo, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer para educar as crianças e tem que colocar limites, né, gente? Pelo amor de Deus. Senão a criança vai crescer também sem entender que ela tem que respeitar um espaço aqui do outro. Inclusive, se eu não me engano, é amanhã que a gente já fala sobre respeito. Olha que legal. Então, esse modo de ensinar, ele precisa ter o amor como método de educação das almas. Quem aprendeu a não condenar os outros, não mais se condena. Olha só. Quem aprendeu a não condenar os outros, não mais se condena. Eu vou te falar que por muito tempo da minha vida, eu me julguei e me condenei por coisas que eu considero como tendo sido erros, né? Coisas que eu, com crenças limitantes, dificultei a minha própria jornada. E talvez pode ter sido influência obsessora, mas eu tenho plena consciência dos programas mentais que influenciaram esses comportamentos e atitudes sabotadoras, sabe? E esses dias eu tava pensando, falei, interessante. Eu até tava olhando na radiestesia, falei, isso tava no meu caminho de vida, essas crenças limitantes? Deu que não. Mas eu pensei, olha que interessante. Hoje eu posso começar, tendo superado tudo isso, eu posso compartilhar o que eu aprendi, o que eu vivi, o que eu curei em mim. E então eu agrego algo de extremo valor para acrescentar na minha missão. Olha que loucura. E a gente fala assim, por conta disso a gente vai se impingir sofrimentos? Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente não entende por quê. Porque Deus permite que certa dor aconteça com a gente. Porque no fundo, aquela história, cada problema traz em si uma semente de aprendizado e superação. Cada dor traz em si uma semente de aprendizado e superação. E muitas vezes o nosso sofrimento e o nosso aprendizado pode ser o bálsamo que vai curar outras almas de outras pessoas no futuro. Há 10 anos atrás, eu não me imaginaria estar aqui conversando com vocês agora, deixando esse vídeo gravado para ficar disponível para outras pessoas poderem aí assistir. Eu sei que a espiritualidade, o universo vai guiar quem tiver que ouvir o que eu estou falando aqui agora, entendeu? Então, assim, nós precisamos ter humildade e coragem. Evoluir é humildade e coragem. Humildade, coragem, humildade e coragem. E passo meus desafios também, gente. Passo meus desafios, tá? Faz parte da vida. E a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo. O segredo é você ir entendendo. Às vezes as coisas acontecem, eu falo assim, meu Deus, será que eu vou ficar nesse padrão aqui? Agora eu tô viciada, acostumada nesse padrão, com esse problema? E eu falo, não, peraí. Se eu tiro o problema, como é que eu fico? Eu fico bem, eu fico com paz, eu fico equilibrado. Então, é só um problema. Entendeu? Então, a gente tem que saber separar as coisas. Isso é inteligência emocional, tá? Então, é um momento temporário, é uma fase. E aí eu penso assim, tá, eu estou fazendo algo para sair dessa situação, problema? E esse sair não necessariamente é pegar meus pezinhos, fazer minhas malas e sair, entendeu? Fisicamente falando. Sim, eu estou me melhorando, eu estou fazendo um caminho de desenvolvimento pessoal. O Flávio, ensinar a curar é ensinar a amar. Exatamente. Ensinar a curar é ensinar a amar. É verdade. Sabe que você falando agora veio muito pra mim a Louise Hay, né? A Louise Hay, ela curou um câncer. Esse livro aqui, ó. É uma graça esse livro, gente. Quem quiser, pode ler. Ela conta que ela curou um câncer mudando as crenças dela, né? Você pode curar a sua vida. É que ontem eu lembrei, estava num grupo Uma Oração de Merecimento de um outro livro dela. Eu vou até pegar esse livro, vou deixar separado aqui. Porque ele tem umas meditações legais, umas afirmações legais. Eu vou deixar. Obrigada, Flávio, pela sua contribuição. Vou ver se eu trago alguma coisa aqui pra gente, para as próximas meditações. É isso. É isso aí, gente. Então vamos lá, finalizar aqui pra gente fazer a nossa meditação. Então, ele fala aqui,
Então, só pra gente repassar. Quem aprendeu a não condenar os outros, não mais se condena. Então a gente precisa começar a se acolher mais, a se respeitar, a se amar, a se permitir, a se perdoar. Cristo, nosso divino Senhor e Mestre, deixou-nos as lições da compaixão, da mansuetude e do amor, como forma de vivermos bem, não somente com os outros, mas também com nós mesmos. E aí, para fechar, eu vou dar uma dica pessoal que eu estava pensando esses dias, né? Porque eu gosto muito de cozinhar. E aí, parece que eu tenho cozinhado muito, parece que tá cada dia melhorando, né? Porque você vai, processo de aprendizagem, você vai fazendo e vai melhorando. Mas eu tava assistindo essa live agora que o rapaz tava falando sobre amor também. E aí eu pensei, mas o que é o amor? Qual que é o diferencial do amor? Que ele falou assim, o seu cônjuge, ele não se relaciona com você, ele se relaciona com a sua frequência. Olha só, e é verdade. Ele falou assim, ele se relaciona com a sua frequência e com a sua utilidade. Experimenta ser uma pessoa inútil pra você ver. E aí eu falei, porque ninguém gosta, né, gente, de uma pessoa encostada. Porque, na verdade, não é a inutilidade em si. Não é o fato de não conseguir usufruir de algo que você possa me ser útil. É o fato de você estar... a sua alma está embotada e não está exercendo o que ela tem que exercer, que é viver, que é se amadurecer, que é crescer, que é exercer desafios. Ontem a gente viu lá que é a luta que faz a gente crescer, desenvolver as nossas capacidades, inteligências. Então, se você tá acomodadão lá, inútil, você não tá exercendo, a sua alma não tá exercendo. Então, é natural que você perca o seu brilho. E você perca o seu magnetismo pessoal, percebe? Então, mas o que eu quero trazer aqui de mensagem final? É sobre o carinho. Porque eu percebo que é o carinho que a gente coloca nas coisas que faz a diferença. Então, usando esse exemplo de cozinhar, né? Quando você tá lá cozinhando, eu faço muita chama violeta, ó, fica uma dica aí pra quem gosta dessas coisas. Eu tô lá cozinhando, tô lavando alface. Eu sou a chama violeta que atua em mim e reluz. E vou mentalizando a chama violeta no alface. Ah, tô lá fazendo uma comidinha na panela. Sua chama violeta, eu mentalizo a chama violeta naquele alimento, porque vai purificando, entendeu? Às vezes eu pego uma carne, sei lá, a carne tá meio... eu tenho um pouco de frescura, mas a gente tem que comer, e não dá pra ficar com frescura de tudo, senão você fica doido, né? Aí eu pego a carne, aí eu falo assim, não, essa carne aqui, vamos purificar, ela vai ficar boa, que ela fique boa pra gente, que ela abençoe a gente com nutrientes. Então a gente faz isso, sabe? É muito gostoso, façam isso, depois me contem se vocês fizerem. Que mais? O carinho. O carinho, ele é uma centelha do amor que a gente coloca nas coisas que a gente faz. Então observe o seu dia a dia e perceba como que você consegue colocar mais carinho nas coisas que você faz. Como que você consegue colocar mais carinho no olhar que você tem em relação às pessoas e nos próprios julgamentos, que às vezes fazem, não, mas agora eu vou ter que de um dia para o outro virar uma santa. Não. Por que você não coloca uma dose de carinho todos os dias nas coisas? Então você tá lá aquela raiva daquela pessoa, aquela vontade de mandar a pessoa para aquele lugar. Quem nunca teve, gente, está de parabéns, está pronto para ascender para os planos avançados, porque eu já tive e às vezes eu tenho. Mas o que a gente tem que fazer? Colocar o carinho. Então, quando vocês tiverem esses desafios, lembre de colocar o carinho. O carinho é uma coisa muito especial. O carinho é aquele momento que a gente se permite viver pouco e ele afaga, inclusive, os nossos transtornos de ansiedade. Porque você tá lá quietinho e você tá descansando, ouvindo uma música leve, fazendo um exercício de respiração. Também é um momento de carinho. Um momento de asseio, que a gente falou das necessidades, né? A pessoa que tá numa depressão, o que tá faltando? Carinho. Carinho que é olhar, ter uma comidinha gostosinha. A gente não fala do comfort food, né? Que é a comidinha que conforta. Não pode comer comfort food todo dia, porque aí demonstra também que tem algum desarranjo. Você precisa de conforto na comida todo dia. Por que você não tem conforto em outras coisas? Então não tem. Mas assim, é uma comidinha, é um banho gostoso. Que você, mesmo às vezes, sei lá, tá cansado, tá meio depressivo, não tá a fim de tomar banho, vai tomar um banho. Liga o chuveiro, vai lá, se arrasta lá, toma um banho, depois você se joga na cama de banho tomado, entendeu? São pequenas coisinhas que vão fazendo a diferença. Então, eu desejo a vocês, vamos fazer a meditação agora, mas eu desejo a vocês que vocês tenham assim, recebam muito carinho, tá bom? Vamos então fechando os olhos, eu vou tomar mais uma aguinha pra gente fazer a nossa meditação. Ajeitar aqui, vamos lá?
Fechando os olhos, vai enchendo o peito de ar e vai soltando. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai higienizando seus pensamentos, vai trazendo leveza para a sua mente. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício. E elas começam a processar todas essas informações que a gente viu hoje. Então você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. A todo momento você continua respirando e relaxando tranquilamente. Você vai sentindo seus olhos pesando cada vez mais no seu rosto. Os seus olhos vão ficando cada vez mais pesados e grudadinhos. Fique tranquilo que ao final eu te trago de volta e vou te lembrar ao final de abrir os olhos. Vai permitindo que seus olhos fiquem bem tranquilos, bem relaxados, bem colados no seu rosto. Você respira fundo. Seus olhos vão ficando bem tranquilos, bem fechadinhos. E você cada vez mais concentrado no som da minha voz e nessa meditação, com pleno controle do seu corpo. Então, a todo momento você respira. E você relaxa 10 vezes mais agora. Bem tranquilo, bem relaxado. Você relaxa e você vai sentindo o ar subindo até o topo da sua cabeça, vai irradiando os seus pensamentos, vai organizando os seus pensamentos, os seus sentimentos. E você vai percebendo agora dúvidas, sentimentos negativos, medos e sombras da sua felicidade vão sendo imediatamente cancelados agora. Dúvidas, pensamentos e sentimentos negativos e nocivos e sombras da sua felicidade vão sendo imediatamente cancelados agora. Você respira fundo. E vai sentindo todas essas dúvidas, sentimentos negativos e nocivos, todas as sombras da sua felicidade vão sendo descolados de você agora, cancelados e retirados, vão sendo dissolvidos no universo. Você vai sentindo esse ar, essa luz do seu coração, do seu cérebro, da sua cabeça, vai descendo em movimentos circulares por todo o seu corpo, seu pescoço, o seu tronco, vai descendo por todo o seu corpo, vai descendo, passando pelo seu tronco, as suas costelas, seu abdômen, vai passando pelo seu quadril, pelas suas pernas e pelos seus pés. Vai descendo por todo o seu corpo, vai descendo pelas suas coxas, vai descendo até a sola dos seus pés. Mentalmente você vai sentindo a sua mente, a sua capacidade de visualização interior, seus olhos interiores, seus ouvidos interiores, a sua alma neste momento vão despertando e ativando para trazer ideias, imagens, movimentos, cores, sons, percepções, palavras, cheiros, de tudo que você vai começar a captar durante essa meditação. Então você respira fundo. Vai sentindo da sola dos seus pés saírem raízes de luz que vão atravessando todas as camadas do solo. Essas raízes elas vão vencendo as camadas do solo. E quanto mais essas raízes vencem as camadas do solo, mais coragem você tem para vencer na sua vida. Quanto mais as raízes que saem da sola dos seus pés vão vencendo as camadas do solo, mais coragem você tem para vencer na sua vida. Então você vai sentindo essas raízes vão descendo, vão chegando até o centro da terra e você totalmente preenchido de coragem para vencer na sua vida. Então você vai sentindo as suas raízes, elas vão se conectando agora com o diamante de luz do centro da terra. Elas vão recebendo toda essa energia cósmica de nutrição da terra, da vida física, material, te trazendo alegria, te trazendo saúde, te trazendo segurança. Um sentimento de segurança vem subindo junto com as suas raízes e vem subindo pela sola dos seus pés. É leve, tranquilo e permitido e seguro viver. E você já sabe como viver a melhor e mais elevada versão da sua vida. E você passa todos os dias, a todo momento, a se movimentar, a exercer novas atividades, novos hábitos que vão contribuir, vão te levar de uma maneira muito rápida, eficaz, fácil e elevada para a melhor e mais elevada versão da sua vida. Então você respira fundo,
Essa luz vai subindo pelo seu quadril, ela envolveu lá embaixo seus joelhos, seu tornozelo, ela sobe pelo seu quadril, vai sentindo toda a sua bacia iluminada, subindo pela sua coluna, sua medula, vai subindo pelo seu abdômen, envolvendo todos os seus órgãos, seu intestino, fígado, baço, pâncreas, bexiga, rins, todos os seus órgãos íntimos, vai envolvendo todo o seu corpo, vai subindo para o seu estômago, seus pulmões, seu coração, vai subindo, vai envolvendo seus braços, mãos, cotovelos, seu ombro, vai subindo pelo seu pescoço, seu crânio, sua cabeça, sua pele, até os seus folículos capilares, vai recebendo essa energia de vida agora, até os seus folículos capilares. Você então respira fundo, vai sentindo o topo da sua cabeça, saindo do topo da sua cabeça uma raiz de uma flor de luz. Uma flor de lótus linda, bem branca, bem iluminada, vai saindo do topo da sua cabeça agora e vai irradiando uma cúpula de luz à sua volta. E você vai expandindo essa cúpula de luz. Vai sentindo uma luz branca bem forte no seu coração. Respirando fundo, bem tranquilo, bem relaxado, você vai sentindo uma luz branca bem forte no seu coração, vai sentindo raízes de luz, as raízes de luz dos seus pés, conectadas com o centro da Terra, recebendo energia vital, energia cósmica do centro da Terra, que vai subindo, vai aquecendo o seu corpo, vai expandindo no topo da sua cabeça, numa cúpula de luz, e você vai crescendo 10 vezes mais agora onde você está. Você vai crescendo 20 vezes mais agora onde você está. Você vai crescendo 30 vezes, 50 vezes mais aonde você está agora. Você vai crescendo, seu coração vai se iluminando, vai tomando, essa luz do seu coração vai tomando conta de quase todo o seu corpo, de quase todo o seu ser. E você começa a ficar mais alto e enxergar a sua casa pequenininha lá embaixo, vai ficando maior do que o seu bairro, maior do que o Brasil, o seu país onde você está agora, maior do que o planeta Terra. Vá crescendo e você vai subindo para o espaço. E você vai percebendo pequenininho o planeta Terra lá embaixo, como quando você deixa cair um objeto no chão e você olha assim de cima, o planeta Terra está pequenininho lá embaixo. É seguro você mentalmente fazer esse passeio pelo espaço. Eu estou com você te acompanhando a todo momento. Você percebe que tem uma temperatura ideal e agradável para você. Vai observando mentalmente, você vai vendo o céu estrelado, você vai vendo as estrelas. Vá observando, você passando por camadas multicoloridas, multissímbolos, você vai subindo e expandindo, vai vendo lá embaixo pequenininho o sistema solar, lá abaixo pequenininho a Via Láctea, e você vai acessar agora um portal de pura luz do Criador primordial, o princípio inteligente de todas as coisas. Você vai acessando a luz de Deus, o amor incondicional de Deus. Esse portal de luz vai descendo agora pelo topo da sua cabeça, vai irradiando, vai envolvendo a sua cabeça em pura luz, todo o seu cérebro, o seu encéfalo, todas as ramificações, terminações nervosas, neurônios da sua cabeça, vão recebendo pura luz agora. E você vai sentindo essa luz que vem do topo da sua cabeça, irradiando através de nervos que vão para os seus olhos, como se fosse um rio correndo. Como se fosse um rio correndo, assim, para o mar. Você vai observar a luz que vem do seu sistema nervoso, vai para os seus olhos, vai irradiando aqui para os seus ouvidos, vai desobstruindo, vai irradiando, descendo por todo o seu corpo, suas veias, vai irradiando por todo o seu sistema nervoso, vai envolvendo todo o seu corpo, vai te restaurando todo o seu corpo, vai envolvendo suas glândulas no topo da sua cabeça, sua pineal, no seu frontal, sua hipófise, no seu laríngeo, a sua tireoide, no seu cardíaco, seu timo. Vá sentindo essa luz no seu estômago, na direção do seu estômago, o seu baço, e também o seu plexo solar, que é um conjunto de glândulas que traz o seu sistema nervoso para distribuir a sua expressão e o seu sentimento de capacidade no mundo. Permita-se explorar a vida, permita-se explorar suas capacidades, talentos, habilidades. Seu abdômen, o baço, suas gônadas, seu chakra raiz, a base da sua coluna. E você vai sentindo essa luz irradiando por todo o seu corpo, por todo o seu ser. E concentrado no seu coração. Você vai sentindo abrir um vórtice de luz no seu coração. Você vai sentindo abrindo um vórtice de luz no seu coração. E vai expandindo.
E você vai como um portal multidimensional. E mentalmente você vai acessar esse portal. Você vai mentalmente adentrar esse portal. Vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda ao seu lado e ele te dá as mãos. E de uma maneira muito segura, mentalmente você faz esse passeio de acessar esse portal de luz. E você vai para o jardim da sua alma. É o jardim da sua alma, onde você guarda todas as recordações da sua vida, onde você tem uma construção de um cenário que representa os seus atributos, os seus sentimentos, os seus pensamentos, todo o seu universo interior. Então você vai caminhando pelo jardim da sua alma e você vai mentalizando como que é. Vai observando imagens, cores, sons. Vai observando o solo. Se você está descalço, se você está calçado. Que roupa que você está usando enquanto você passeia no jardim da sua alma. Vai observando a natureza, as cores e cheiros. Vai observando se tem algum som, a temperatura. Como que é a temperatura do jardim da sua alma? Vai observando. Vai observando tudo. Vai observando que no meio de lindas flores e frutos e arbustos tem algumas ervas daninhas, tem algumas plantas feias, tem algumas plantas mortas, tem algumas coisas que você deixou num cantinho lá para você não olhar. Vai observando tudo isso. E agora você vai começar a ver que vai se apresentar aí para você um baú de lembranças. Você vai ver aí na sua frente um baú de lembranças. Nesse baú, você vai abrir, ele é muito grande, ele tem um fundo muito profundo. Você tem todas as lembranças da sua vida, tanto as felizes quanto as tristes. E você agora vai trazer nesse baú, você vai procurar, vai mexendo mentalmente nesse baú, vai mexendo, vai vendo se vai trazendo alguma imagem, algum som. E você agora vai procurar alguma experiência aonde você viveu crueldade e julgamentos excessivos. Então você vai mentalmente, com pleno controle do seu corpo, lembrando que eu estou aqui com você. Você vai procurar nos seus registros da sua vida, um registro aonde você sofreu alguma crueldade. E você vai acessar essa lembrança, vai vendo o que se apresenta com você. Lembrando que eu estou aqui com você, você está com pleno controle do seu corpo. Mentalmente você vai retirar mentalmente você vai retirar essa lembrança de crueldade, de julgamento do seu baú. E você olha para ela, vai vendo o que tem nessa lembrança. É uma imagem, é uma palavra, é uma sensação, é um sentimento. Qual é? O que vem nessa mensagem da sua vida passada? Você vai trazendo, e dessa vida, você vai trazendo isso, essa lembrança nas suas mãos. E à sua frente você vai visualizando um grande ser de luz. À sua frente você tem o Mestre Jesus, que vem para te auxiliar na luta da libertação de todas as suas dores e sofrimentos. O Mestre Jesus tem uma linda promessa para a sua felicidade. E ele se apresenta a você agora sorrindo, com muito amor no coração. E você consegue sentir a hora que ele se apresenta como se fosse uma onda, assim, uma leve pressão. Jesus se apresentando para você. E você olha para ele e você fala para ele: Pai, sinto muito, me perdoe. Eu te amo e sou grato. E você entrega para Jesus a sua dor e seu sofrimento. Entrega para Jesus essa sua lembrança de crueldade, de tristeza, de dor. Entrega para Jesus essa palavra, essa cor, esse som, esse cheiro, essa sensação. Você entrega para ele. E ele amorosamente vai recebendo isso. E vai guardando no coração dele para ser purificado. Então você vai respirando fundo e você vai sentindo, totalmente conectado com a luz do seu coração. Vai sentindo aquela situação
aquela imagem, aquela sensação, aquela palavra, aquele cheiro, aquela cor. Vai recebendo toda a luz do amor de Deus agora. Toda a luz do amor de Deus agora. Vai expandindo em paz. Como se a sua situação, como se a sua dor tivesse sido acolhida por Jesus. E como se Ele estivesse fazendo um carinho em você. E você vai agradecendo, Jesus segura na sua mão. Ele segura na sua mão e Ele vai te mostrar agora um novo caminho. Um caminho de amor. Vocês dois começam a caminhar pelo jardim da sua alma. E Jesus começa a te mostrar novos caminhos nesse jardim. Caminhos floridos. Você vai perceber mais a luz do dia, a luz do sol. Você vai perceber um perfume agradável, ideal, do jeito que você gosta. Você vai percebendo muitas cores. E percebe também muitas árvores, muitos frutos. Esse é o caminho do amor e do carinho. E então Jesus agora, Ele vai trazer uma pequena urna, como se fosse um pequeno baú para você. E essa pequena urna tem 2 diamantes dentro dela. Um diamante rosa magenta, bem forte, quase rubi, bem forte, o diamante do amor. E um outro diamante num rosa, claro, suave, acolhedor, o diamante do carinho. E Ele está te presenteando com esses diamantes. Olha para a feição de Jesus mentalmente. Perceba que Ele sorri, Ele estende os braços e fala para você, toma, é seu. Toma, é seu. E você mentalmente vai pegando o primeiro diamante do amor e você vai colocar no seu coração. Traga esse diamante do amor, essa cor rosa magenta, rubi, expandindo do seu coração para todas as células do seu corpo. Você começa a experimentar um sentimento gostoso, novo. Vai sentindo um leve calor, com pleno controle do seu corpo. Eu estou aqui com você. Você começa a perceber que é leve, tranquilo e permitido receber o amor. Que você já sabe como já vive o seu dia a dia recebendo o amor, que você gosta de receber o amor e você recebe o amor. E você começa a perceber que cada dia mais, todos os dias, a todo momento, você começa a se acostumar cada vez mais em receber amor, em dar amor. Cada dia mais você começa a se acostumar mais, é mais natural você aprender com o amor e você ensinar com o amor. Você percebe que cada dia mais você se torna um instrumento de amor na sua vida e nas vidas das pessoas da sua convivência. Então você respira fundo e você vai sentindo esse sentimento gostoso do amor, continue irradiando, expandindo para o seu corpo, para a sua casa. Mentaliza rapidamente as situações do seu dia a dia, as desavenças que você tem com todas as pessoas. Mentaliza rapidamente como que tudo isso vai se transformando a partir do momento que você vai expandindo esse amor. E agora você vai mentalmente também retirar a pedra do carinho dessa urna, desse pequeno baú. Você vai retirar essa pedra desse baú, do carinho, e você vem trazendo para o seu coração essa pedra rosa, amorosa, carinhosa. Você vem trazendo para o seu coração essa pedra rosa. Ela vai irradiando dentro de todo o seu ser o carinho, um sentimento que você já conhecia, mas às vezes você nem se lembra dele. Um sentimento que às vezes faz tempo que você recebeu, mas talvez também faça tempo que você tenha dado. Talvez você dê demais para os outros e de menos para você. Talvez você dê de menos para os outros e de mais para você. Como seria então, a partir de agora, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma, trazerem para você a perspectiva do Criador mais elevada, da medida perfeita do carinho, do dar e receber, o amor e o carinho. A medida perfeita do amar ao próximo como a ti mesmo. Então você respira fundo e vai sentindo esse carinho, a luz rosa entrando pelo seu coração e uma luz branca que vem do topo da sua cabeça, do plano de Deus, envolvendo todo o seu corpo. Você vai se tornando pura luz roseada agora, pura luz roseada agora.
Vá sentindo esse carinho. Agora ele vai irradiando do seu coração em forma de pétalas de rosas claras. E ele vai sendo emanado e multiplicado para todas as pessoas da sua convivência. Vai percebendo esse carinho envolvendo todas as células do seu corpo. Pequenas pétalas de rosa clarinho vão envolvendo a sua pele, vão liberando, curando, dissolvendo alergias, vão envolvendo seus músculos, seus tendões, vão liberando, vão curando as tensões. Vão olhando carinhosamente para você quando você está organizando as suas finanças, a sua vida financeira, a sua relação com o dinheiro. Você tem carinho pelo seu dinheiro? Você tem carinho pela maneira como você utiliza o seu dinheiro? Como você investe ele? Como você recebe ele? Como é o seu sentimento de merecer uma vida melhor, mais próspera, mais abundante, com carinho? E você vai sentir, vai começar a perceber todos os dias, a todo momento, você vai começar a perceber a partir de agora que o carinho ele já faz parte de você. Ele sempre fez parte de você e agora você começa a manifestar cada vez mais carinho por você e pelos outros e pelo mundo. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a manifestar cada dia mais, cada vez mais carinho por você, pelos outros e pelo mundo. Vai observando e sentindo que coisa gostosa, esse carinho exalando, como se fosse um perfume delicado, suave, na medida que você gosta. Vá percebendo esse carinho exalando como se fosse uma pequena luz rosa, um sentimento de calor fresco, de frescor quente, do jeito que você gosta. Esse é o seu carinho sendo emanado. E você agora vai emanando todos os dias, a todo momento. Você já sabe que você é uma fonte de amor e carinho. É leve, tranquilo e permitido que você seja uma fonte de amor e carinho. Você já sabe como ser uma fonte de amor e carinho. Você vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, sendo uma fonte de amor e carinho. E esse amor e esse carinho se elevam em você. E eles começam a se sobrepor sobre todas as desavenças. Perceba-se grande agora. E lá embaixo, como se você tivesse deixado cair um clips, um objeto menor ainda do que um clips, um pequeno alfinete. Lá embaixo é a sua dor e o seu sofrimento. E você olha aquilo e você olha e fala assim, está na hora de você ir embora. Olha lá embaixo, pequenininho, como se fosse um pequeno clipe que caiu, um pequeno alfinete que caiu. É a sua desavença. E você vai olhar aquilo quando você cresce com o seu carinho. Você vai falar assim, está na hora de encerrar essa desavença. Vá olhando lá embaixo, como se fosse um alfinetezinho caído no chão. É as suas dores do passado, as suas crenças limitantes. É uma cesta. É uma cesta cheia de dores do passado, cheia de crença limitante, e você pega essa cesta e você entrega para Jesus também. Fala, toma Jesus, por favor, leva para mim. Tá na hora também. Tá na hora de me desfazer dessas crenças também. Por favor. Eu te agradeço e eu te peço perdão. E você leva embora tudo isso. E agora você vai se olhar no espelho. Você vai mentalmente visualizar um espelho à sua frente. Você com muito amor e muito carinho dentro de todo o seu ser. E você vai se olhar com todo o carinho e todo o amor que você tem no seu ser. Com pleno controle do seu corpo, eu estou aqui com você agora. Você vai olhando para você. Olha para você. Se admira um pouco. Vai olhando os seus olhos. Vai olhando o formato do seu rosto. Vá olhando o seu cabelo. Perceba como você está nesse espelho a partir do momento que você está vibrando e consciente e tem todo esse amor e esse carinho integrado em você. Sorria para você. Um sorriso leve, amoroso. Olha para você. E você fala para si mesmo. Eu te amo. Eu te respeito. Eu te peço perdão. E eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. Eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão
e eu te perdoo, e eu te aceito exatamente como você é. E você vai se olhar e você vai falar para você mesmo, na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Agora escolho com calma e objetividade ver os meus velhos padrões e estou disposto a fazer mudanças. Sou receptivo, posso aprender através do amor e ensinar através do amor. Estou querendo mudar e pratico o carinho em todas as minhas ações, pensamentos e sentimentos. Eu escolho me divertir e ser muito feliz e saudável enquanto eu faço isso e começo a construir uma nova vida para mim agora. Eu escolho reagir como se eu tivesse encontrado um tesouro quando descubro algo mais para liberar e curar a minha alma. Vejo-me e sinto mudando momento a momento. Os pensamentos não têm mais poder de me abater quando eles forem negativos. Eu sou o poder do meu mundo e eu opto por estar livre e tudo está bem. Então olhe para você nesse espelho, depois de dizer essa afirmação maravilhosa, e a sua imagem do espelho vai sair e vai te abraçar. E você vai sentindo essa imagem do espelho, cabeça com cabeça se integrando, pescoço com pescoço se integrando, coração com coração, estômago com estômago, costela com costela, quadril com quadril, perna com perna, pé com pé. E você já está integrado agora. Todo o seu eu totalmente integrado. E você vai mentalmente, rapidamente, acessando uma visão de futuro. Você segue caminhando e você vai vendo aí à sua frente um caminho. Rapidamente você vai abrir uma porta, vai abrir uma janela, vai abrir um espaço que vai te levar para um futuro, um novo futuro. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem nesse momento e vão te trazendo imagens, movimentos, cores, sons, sentimentos, sensações. E você vai percebendo o que vem aí para você. Qual é a primeira palavra que vem aí para você? Qual é o primeiro sentimento, sensação em relação àquilo que você tinha visto quando você liberou um momento de crueldade, um momento de dor? Como é que você está se sentindo agora? Como é que é uma nova vida onde você coloca carinho? Siga caminhando. Permita-se que a sua mente vá trazendo, construindo imagens. Respira fundo, vai observando as sensações, como é a sua vida quando você coloca carinho nela. O que você está fazendo quando você coloca carinho na sua vida? Como são as suas capacidades, seus talentos, habilidades, quando você coloca carinho em tudo que você faz? Como é a sua maneira de se relacionar, olhar para as pessoas da sua convivência, olhar para si mesmo e perceber o mundo quando você coloca carinho em quem você é? E você respira fundo, mentalmente vem trazendo essa visão de futuro, vai pegando ela como se você pegasse uma maquete com as mãos, traz para o seu coração e eu vou contar até 3 e você vai retornar para o momento presente. Somente no 3 que você vai abrir os olhos. 1. Vai retornando com um sentimento gostoso de amor, de fé, de confiança, de convicção. 2. Vai mexendo os seus braços, na certeza que todos os dias, sempre que você deitar a cabeça no travesseiro para dormir, todos esses novos sentimentos, pensamentos e comportamentos positivos e possibilitadores vão se reforçando, se fortalecendo cada vez mais na sua mente consciente, na sua mente inconsciente, na sua alma e no seu perispírito. E 3, vá abrindo os olhos e mexendo as mãos, as pernas, os pés, o seu corpo todo, para viver uma nova vida. Me contem como foi para vocês. Vão retornando, vão abrindo os olhos e retornando. Lembrar vocês aproveitar esse momento para lembrar que eu faço os atendimentos individuais de hipnose, radiestesia, de terapia multidimensional. Também tem um trabalho de mentoria. Por enquanto, esse trabalho que a gente usa a estrutura do coach e a gente traz aí as terapias integrativas.
E eu vou ler agora uma frase. Vão retornando, vão me contando como foi para vocês. Foi muito especial para mim, porque eu sou uma pessoa que nem todo dia eu visualizo, mas hoje veio uma palavra. Na hora que a gente estava fazendo a cura da crueldade, do momento de dor e sofrimento, me veio uma palavra. E aí, na hora que a gente fez a ponte ao futuro, me veio uma outra palavra. Olha que positiva, só que positiva, entendeu? Então, quando a gente estava curando a dor, veio uma palavra negativa. Quando a gente estava fazendo o futuro, uma palavra positiva. E aí foi muito interessante isso. Porque quando você cura uma dor, você acessa um recurso possibilitador. Olha que interessante. E eu não sei vocês, mas a partir do momento que eu curei, que eu coloquei amor e carinho na minha ferida, na minha dor, eu comecei a me sentir mais confiante. Eu me senti... Na verdade, eu nem vou falar que eu ativamente me senti mais amada em si, mas eu me senti mais forte, mais firme, como se eu tivesse mais completa. E eu espero que vocês possam ter tido também um sentimento similar. Quem quiser compartilhar comigo aí enquanto eu tô lendo, pode compartilhar. E quem estiver assistindo gravado, também pode compartilhar, por favor. Porque é muito gostoso a gente ter... Isso é reprogramação mental, gente. Isso é reprogramação mental. A gente tira um sentimento negativo e a gente coloca o quê? Um positivo, tá? Para quê? Para fortalecer a nossa personalidade, a nossa identidade. E a gente vai acessando mais o quê? As nossas capacidades da alma, a essência da nossa alma. Eu vou ler aqui esse dia 62 aqui, ó. Seja fiel no cumprimento de todos os seus deveres. Execute com capricho e amor e carinho todas as tarefas que recebe, embora pareçam insignificantes. Qualquer coisa que esteja fazendo, por menor que seja, é um passo à frente em seu progresso. Realize as suas tarefas todas, como se delas dependesse, como de fato depende todo o seu futuro. Então é aquilo que a gente falou, nós estamos agora construindo o futuro. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro individual, pelo nosso futuro coletivo local, digamos assim, da nossa família e pelo futuro do planeta Terra. E se a gente achar, mas eu não sou responsável, então falta fortalecer o senso de significância em você. Por que você não pode ser então um agente do mundo? Por que você não tem a capacidade, o poder, a força de ser um agente do mundo? Ah, não, mas eu tenho a capacidade, poder e força, só não quero. Então tá faltando o quê? Uma autoestima aí, para você se projetar no mundo, um senso de valor pessoal, porque é através da luta que a gente desenvolve as capacidades e as inteligências, é na hora que a gente se coloca a jogo, que a gente vai começar a refinar realmente e a amadurecer todas essas características em nós, certo? Gente, amo vocês, amanhã tem mais, hoje é dia 25, ainda tem 15 dias, 2 semanas ainda pra gente curtir aí, a nossa maratona. Muita coisa vai rolar por baixo da ponte. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Amo vocês. E até amanhã. Tchau, gente. Bom dia.